Tenho falado e pregado, inclusive, várias vezes sobre o contraste entre o crente em Jesus Cristo e entre o homem natural, da maneira como nasce, cortado de Deus, homem sem Cristo. Essas expressões nós não vamos encontrar no Velho Testamento, com Cristo, sem Cristo. Ele era o Messias prometido, mas ainda não revelado de uma maneira clara quem seria. E também tenho explicado que o livro de Provérbios fala de maneiras diversas entre o salvo e o não salvo, de várias formas. Uma é esta aqui, falando do não salvo, como o perverso. Na versão corrigida tem o ímpio, que explica melhor. Mas realmente no hebraico, a ideia é, além de torto, perverso no sentido de hostil, então vai ter uma ideia um pouco metafórica de hostil contra Deus, que é de fato o que quer dizer o autor. Mas a palavra não quer dizer alguém malvado. Então está falando de um malvado, alguém cruel, que comete perversidade. Só isso que está se referindo. Não, o conceito é mais geral. É alguém que é hostil contra Deus e tomando-se como padrão o que Deus é e o que Deus espera do homem, é alguém que não faz aquilo. Então esta é a ideia. Ou seja, termina sendo de fato alguém que não tem Cristo. Aquilo que teme o ímpio ou o perverso ou o hostil a Deus, isso lhe sobrevirá. A ideia é que o homem sem Deus tem temores, muitos, diversos, e muitos desses temores profundos, apavorantes, vão se realizar. É exatamente o que está dizendo aqui. Ou seja, da maneira como é uma passagem gostosa para o crente, é uma passagem aterrorizante para quem ainda não foi a Cristo, ainda não tem a paz com Deus feita através de Cristo. Vamos a Provérbios capítulo 1, em que a sabedoria está falando. É óbvio que aqui a sabedoria personificada é o próprio Deus, e alguns gostam de ainda afunilar mais um pouco, dizendo que trata-se do Senhor Jesus Cristo em pessoa, porque ele é chamado no Novo Testamento de a sabedoria de Deus. Então alguns acham que aqui é o próprio Jesus Cristo, a própria segunda pessoa da Trindade falando. Fala bastante nos primeiros capítulos de Provérbios, mas eu quero ir aqui, vamos do 20, Provérbios 1 e 20, grita na rua a sabedoria, é a sabedoria de Deus, ou o próprio Deus. Nas praças, levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos ou tolos, amareis a necesidade ou a tolice ou a estupidez? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito. Olha a sabedoria se oferecendo para o pecador. E vos farei saber as minhas palavras. Resposta do pecador: mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, retrato do homem sem Deus, e não quisestes a minha repreensão, aí vem a reação de Deus. Também eu me rirei da vossa desventura ou da vossa infelicidade, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. E repete: em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão
de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então, é terrível a perspectiva do pecador que não se arrepende. E há um medo, eu falei em vários medos ou vários tipos de terror que o homem em geral tem, mas há um que todos eles compartilham em comum: o medo do julgamento. Romanos capítulo 2 diz que o homem tem a consciência gravada no coração, ele tem consciência do seu pecado. Vamos aqui a Romanos 2, 14 e 16, que é uma passagem que vocês inclusive deveriam saber como referência para se dirigir até lá, quando for falar da responsabilidade do homem diante de Deus, mesmo que não ouviu o Evangelho especificamente. Porque Deus gravou no homem uma lei, e a consciência acusa o homem, ou aprova o homem, estando ele em de acordo ou contra esta lei. Não é tão complicada assim a passagem não. Romanos 2, 14 a 16. Quando, pois, os gentios, aqui entenda sinônimo de não discípulo de Cristo, não crente, que não tem lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Então, tecnicamente, o gentio era alguém não judeu. A gente está falando alguém, de uma maneira técnica, é alguém que não tem a lei dos judeus. Mas muitas vezes a palavra gentio é aplicada para alguém que não tem Deus no coração. E no caso aqui não é nem a questão que não tem Deus, é que não ouviu diretamente a palavra de Deus. Isso não serve como motivo para chegar diante de Deus e dizer: eu não tenho culpa de nada, porque eu nunca ouvi o teu evangelho dizendo que eu sou pecador, dizendo que eu preciso me arrepender. Não me culpe. Então Paulo está dizendo: Deus vai culpar sim, porque o índio tem uma norma da lei gravada no coração dele, na mente dele. Então ele sabe quando ele está fazendo uma coisa moralmente errada. A noção de certo e errado, uma criança já traz do berço. Ele sabe quando está errando. Curiosamente, um animal, muitas vezes, quando ele é domesticado, né, um cão, por exemplo, um cachorrinho de estimação, quando ele faz uma coisa errada, contrária ao que o dono ensinou, ele coloca o rabinho entre as pernas, ele olha para o chão, ele sai da sala, e aquilo é uma mostra de consciência que ele tem, que fez uma coisa contra o padrão que ele aprendeu. Mas só uma amostra, obviamente, não é responsável diante de Deus um animal, não temos essa revelação nas Escrituras de jeito nenhum. Mas o homem tem a consciência do bem e do mal, ele sabe, isso foi gravado por Deus nos corações. Então, o homem sem Deus, ele desconfia fortemente. Talvez a palavra seja mais forte do que desconfiar. Ele sabe, alguma coisa muito forte nele diz que ele está fazendo alguma coisa muito errada, está fazendo, não uma, mas várias coisas erradas, mas erradas de acordo com que padrão, meu amigo? Eu não sei bem não, mas está errado, isso que eu fiz não está certo não. Você vai num criminoso preso na cadeia, rapidamente você vai ouvir isso dele. Não quer dizer que é crente ou que não é crente, conhece a palavra de Deus ou nem conhece,
Mas ele vai chegar, olhar para o chão e dizer: eu errei. Com que base ele diz isso? Com a lei do coração dele, que quem colocou? Deus, o Criador dele. Então, de uma maneira geral, o homem sem Cristo, ele sabe que faz muitas coisas erradas, e alguma coisa diz para ele que ele vai dar conta. Tem os ateístas que não creem nem que Deus existe, tem os agnósticos que não sabem se existe ou se não existe, e aí varia com cada pessoa, mas de uma maneira geral, o ser humano tem uma noção forte e que o persegue, até no leito de morte, de que ele vai dar conta, o julgamento, e nisso eles estão certíssimos, porque vão dar conta mesmo, e é isso que o autor de Provérbios está dizendo. O que o ímpio tem medo, vai acontecer. As coisas mais íntimas, os temores mais profundos que ele tem. Não quer dizer que qualquer pessoa sem Cristo vai andando numa calçada, está com medo de ser assaltado, então na próxima esquina ele vai ser assaltado. O provérbio diz: o que ele tem medo acontece. Não é bem assim. Falando de uma maneira mais geral, claro, mais conceitual, da mesma forma como vem aqui um contraste gostosíssimo para nós, mas o anseio, o anelo, ou o desejo dos crentes, Deus o cumpre. Estão vendo a diferença? O ímpio, o que ele teme de mais aterrorizante, acontece. Coitado. E o justo, o crente, aqui está como crente mesmo, o que ele sonha, o que ele anela, ocorre. É o contrário, é a diferença brutal. Também não quer dizer que o crente não tenha medo de nada, é uma pessoa totalmente à parte dos seus medos quando se converte. Não, ele tem seus medos. Só que sabe o que acontece? A grande maioria dos medos do crente é infundada. A grande maioria. Medos mais profundos, digo, mais existenciais. Também ele vai ter o medo do assaltante. Então esses medos de sobrevivência, de proteção, ele vai ter. Mas falando dos medos que maltratam mais, muitos desses medos está perdendo tempo, são dispensáveis. Coitado, não deveria. Aí tem medo de adoecer, aí quando adoece ele vai ver que Deus deu uma força para ele na doença, que ele nem esperava. Que coisa, ele até conseguiu cantar na doença. Então muitos desses medos, e se fala em medo de eternidade, aí que é completamente descabido o crente ter medo de alguma coisa na eternidade. É uma fé que está falha, está fraca. Mas sendo crente, está tendo medo à toa, porque não é para ter medo. Pode sonhar livremente com coisas maravilhosas, espetaculares, para frente, depois da morte, na eternidade. Pode sonhar, meu irmão, minha irmã, porque vai acontecer, e ainda mais do que você vai sonhar. Sabe por quê? Porque você não imagina a delícia que vai ser lá. Então, por mais que você imagine, por mais delicioso que você pense que vai ser o céu, você está errado, porque ainda vai ser mais, você está errado ao contrário. Então é muito gostoso, uma verdade dessa é muito agradável. 3 observações aqui. Eu acho que ele fala aqui de desejos pessoais para si próprio, não está falando de um desejo com relação a outra pessoa, não creio que seja o caso. Um crente deseja que o outro se converta, ora a pessoa se converte e tal. Pode acontecer, e Deus atende esse tipo de oração também quando Ele quer, mas não creio que seja o caso. Está falando aqui, penso eu, do desejo interno de alguém, é uma coisa muito pessoal, tanto o medo pessoal do que não tem em Cristo, quanto o anseio do que tem em Cristo. Segundo, esse anelo aqui, esse desejo, não é uma vontade caprichosa. Agora eu quero um sorvete de morango. Estou desejando, como eu sou justo, justificado pela fé em Cristo. Provérbios 10:24 diz que o meu anseio, Deus, vai ser realizado. Então vai aparecer aqui, plim, um sorvete de morango, porque eu estou desejando. Se você entende a Bíblia assim, faça um curso, estude mais, porque vai dar tudo errado.
com você, e é óbvio que não é isso que está falando. Eu entrei no sorteio e eu quero ser sorteado, estou precisando de dinheiro, é uma grana boa que estão dando nesse concurso, nesse sorteio, eu quero ser sorteado. Não é. Eu sempre fui apaixonada pelo João, eu quero casar com o João, vou ter que casar com o João, e agora Deus vai fazer eu casar com o João. Cuidado. Então não é assim, é implícito que está falando aqui de desejos conforme os padrões das Escrituras, padrões de humildade, de amor a Deus, de querer o bem para si mesmo, de querer glorificar a Deus nos seus próprios caminhos, de estar em paz com o Espírito Santo. É óbvio, aqui trata então desses desejos mais profundos que estão voltados, direcionados para a glória de Deus, mesmo que sejam desejos pessoais quanto a você próprio. Claro, o assunto aqui são desejos pessoais que envolvem a sua vida, afetam a sua existência, sim, mas não estão valendo aqui desejos típicos do que não tem Deus, desejos egoístas, materialistas, pura e simplesmente. Esse tipo de desejo, esqueça. Embora não esteja claro aqui, explícito aqui, mas claro está, de uma maneira implícita, que são desejos não só lícitos, é mais do que lícitos, voltados para a glória de Deus. Esse tipo de desejo, em princípio, Deus cumpre. Fique então sempre alerta para saber se os seus mais profundos anelos, os desejos, estão com esses filtros que eu coloquei aqui. Se são desejos que podem se enquadrar como um desejo realmente de alguém que quer glorificar a Deus, quer acertar, quer agradar a Deus, quer servir a Deus. Examine, porque são esses os desejos que você deve esperar que Deus realize. Uma terceira observação é que este fato é uma grande motivação para nós continuarmos servindo fielmente a Deus, mesmo com grandes dificuldades. Não, eu vou continuar servindo a Deus, vale a pena servir esse Deus, Ele vai realizar os meus anseios mais profundos, que o honram, que o glorificam, de alguma forma Ele vai fazer isso. Salmo 145, versículo 18 e 19, parece com o que nós lemos, e dá um reforço. Salmo 145, 18 e 19, diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Ele acode, olha aí, à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Agora Davi dizendo isso no Salmo 145, a mesma verdade. Ele acolhe, ele ouve, ele atende. E é quase como se ouvíssemos Salomão dizer lá em Provérbios, Davi dizer aqui em Salmo: não desista, não seja imediatista, robusteça a sua fé, não permita que as dificuldades atrapalhem a sua visão, a ponto de você deixar de enxergar essas verdades, seus anelos mais profundos. Se você busca a Deus em verdade, olha o detalhe, em verdade, é exatamente aqueles filtros que eu falei há pouco tempo, que glorificam a Deus, que buscam a Deus de acordo com as virtudes cristãs. Se você busca a Deus desta forma, Ele vai fazer seus anseios. Encerrando, eu sei que alguns poderiam estar pensando aqui: mas os meus anseios mais profundos, corretos, para glorificar a Deus, até onde eu possa entender, são desejos lícitos, não egoístas, são válidos e que tem a ver com a minha felicidade, mesmo olhando de uma maneira não egoísta e tal.
e que não ocorreram ainda. O que eu faço, pastor? Porque tem uma listazinha boa de desejos que eu considero. Bom, dessa lista aí de 10, 3 caíram fora com esses filtros aí que o senhor lembrou e tal. Realmente, aquele desejo número 2 estava meio egoísta, eu reconheço. O desejo número 4 estava meio materialista, estava caprichando muito no aspecto do dinheiro, não sei se é tão válido. Então, desses 10 desejos, você talvez balance um pouco em 5. Você fica em dúvida se são desejos realmente que visam glorificar a Deus, mesmo que envolva dinheiro, mesmo que envolva um conforto seu, tudo bem. Não é porque uma área está muito bem na sua vida que você não vai poder glorificar a Deus com ele. Claro, só vai, né? Há pessoas com muito dinheiro que glorificam a Deus com o seu dinheiro, outros com muita saúde, com muita energia, que glorificam a Deus com as coisas agradáveis que Deus deu. Mas vamos supor, da sua lista de 10, 5 caíram fora, não passou no crivo não. Essa aqui eu reconheço que estava um desejozinho meio egoísta, mas ficaram 5, pastor, e esses 5 aí ainda não aconteceu. Primeira sugestão: jogue ênfase na palavra ainda. Ainda não aconteceram. Eu gosto muito de usar uma expressão: pastor, e aí fulano está orando por aquilo, está sendo fiel ali, está aguardando ainda que Deus abençoe, e aí tal, o filme não acabou. A vida está correndo dele, está vivo ainda. Então, calma. Jogue ênfase na palavra ainda. Ainda não aconteceu. Você não sabe o futuro dia a dia seu. Só Deus sabe, qualquer hora Ele pode lhe atender, sim. E, tal, segunda sugestão: se não for mesmo acontecendo, e você já vê que perdeu foi o sentido, aquele desejo que você tinha, Deus não atendeu mesmo, porque passou a época, ficou óbvio que não vai atender nunca. Aqui na terra ficou sem sentido mesmo. Confie na decisão de Deus. Os princípios de Deus, eles são ensinados nas Escrituras, mas eles passam pelas nossas mentes para compreendermos esses princípios. Nossas mentes já são contaminadas, prejudicadas pelo pecado que nós ainda temos. São prejudicadas ainda pela finitude dela, ainda é muito pequena a nossa inteligência, a nossa capacidade de entender as coisas. A nossa comunhão com Deus, ela é fraca comparada com o que será na glória, e por causa também dos nossos pecados que atrapalham tudo. O que é que eu quero dizer com isso? Que muitos dos princípios que Deus estabelece na sua palavra, nós não os compreendemos de uma maneira plena, total, perfeita. Por mais que a gente explique, procura até chegar perto, até que consegue, eu acho, chegar perto, mas vai ter alguma área em que nós não vamos saber explicar. Essa verdade eu fui descobrindo já com muito tempo de pregador, de estudante, de estudioso da palavra de Deus, e foi uma coisa muito gostosa na minha vida, porque me deixou muito mais, ou muito menos, angustiado, ao não saber explicar certas coisas. Às vezes alguém ia para o meu gabinete, ou se não o gabinete, antes de eu ser pastor, passei muitos anos para ser pastor depois de convertido, ia conversar comigo alguma coisa, eu já pregador, e me perguntavam uma coisa, ou da Bíblia diretamente, ou da vida, e eu ficava meio angustiado, e me sentindo quase meio infiel, porque não soube responder, e tinha que estudar mais a Bíblia e tal. Acho que é coisa de jovem mesmo, querer saber tudo, para me sentir mais útil a Deus. O tempo foi passando mais, eu fui vendo, sabe de uma coisa, eu não tenho a menor condição de responder tudo. E lendo, né? Gosto muito de ler, e vendo que homens de Deus, homens antigos na fé, homens eruditos, cultos, pastores, estudiosos, teólogos, todos eles com pontos falhos, e pontos que não explicavam bem, e um explica uma coisa aqui, outro explica coisa lá, e outros que fizeram livros, depois fizeram outro livro para dizer que aquilo que pensava naquele primeiro livro 20 anos antes, não era bem como ele achava não,
Eu digo, homem honesto esse, corajoso em dizer isso aí, humilde, e está certo. Então fui vendo que grandes homens descobriram exatamente isso. Eu digo, bom, se tem alguma coisa que eu estou começando a imitá-los, pelo menos num pequeno pontinho, é esta. Se for mesmo, talvez a idade, o amadurecimento da vida vai ensinando isso. Não procure entender tudo de Deus. Eu já procurei de entender tudo e, obviamente, de explicar como pastor e um transmissor da palavra de Deus. Mas fica esse conselho: não permita que Deus diminua diante de você. Esse é o perigo, pelo fato de você não entender alguma coisa de um princípio dele, como um princípio desse colocado aqui, aplica na sua vida e diz assim: funciona não, funciona não. O anelo dos justos será atendido. Eu sou um justo em Cristo, eu sou salvo, sou crente. Da minha lista de 5, de 10, 5 são lícitos e não atenderam ainda, Deus não atendeu ainda. Então comigo não funciona. Não diga isto, nunca diga isto. Este princípio de Deus na minha vida não funciona. Diga assim: ou eu não entendi bem este princípio ainda, ou tanto quanto um dia compreenderei, ou Deus ainda não realizou, Ele vai me dar um dia mais sabedoria, ou para entender porque Ele não fez, ou até Ele fez, eu nem notei. Acontece isso também. Tem oração que a gente faz, tem desejo, em que quando a gente nota, olha para trás, Deus me respondeu aquilo, eu nem notei. Nós somos tão ingratos, tão desligados, e geralmente tão egoístas, que à medida que um desejo vai se realizando, a gente vai deixando para trás, já está atrás do outro, e depois outro, mas minutinho, curta o desejo que Deus lhe deu. Note pelo menos e glorifique a Ele por isso, seja grato a Ele por isso. Muitas vezes a gente nem nota. Então todas essas coisas são falhas nossas, nunca de Deus. O fato é, fica aí o princípio valiosíssimo, valiosíssimo. Desenvolvam um prazer tal em Deus, em querer glorificá-lo, em querer se encaixar na vontade dEle, para as pessoas de maneira geral, e na vontade dEle para a sua vida de uma maneira particular. Desenvolva esse tipo de alegria em Deus, que com certeza absoluta, os seus anseios serão mais puros, serão mais filtrados, os seus desejos serão mais como a vontade dEle. Eu quero ler e encerrar com Salmo 37:4, muito conhecido, muito famoso. Agrada-te do Senhor, Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é agrada o Senhor, é agrada-te dEle. Desenvolva uma comunhão com Ele, um prazer nele, um gosto profundo por este Deus, um amor, uma intimidade com este Deus, que naturalmente os seus anseios vão mudando, inclusive, a ponto de você pensar: como é que eu insistia tanto nesta oração ridícula 10 anos atrás, como é que eu queria aquilo? É porque era o seu tamanho espiritual na época, e a sua intimidade com Deus não era tão grande, você não se agradava tanto dele como agora, do jeito que ele é, não da maneira como você quer que ele seja. Então quando você vai realmente se agradando mais e mais de Deus, e querendo agradá-lo mais, adorá-lo mais, naturalmente até os seus desejos vão mudando, vão se aperfeiçoando, e quanto mais se aperfeiçoam, mudam e se tornam parecidos com a vontade dele, obviamente mais eles serão atendidos, que é exatamente o que disse lá Provérbios 10:24. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus pelos desejos que Ele já atendeu, e você sabe, do jeito que você tem uma lista dos que Ele não atendeu ainda, você certamente tem uma lista, espero que tenha, pelo menos mental, mesmo dentro da ingratidão típica nossa, que a gente se esquece de muitas coisas que Deus fez para nós. Mas
Com certeza, cada um aqui poderia levantar e falar de bênçãos espetaculares, de desejos lícitos, voltados para Deus, que ele atendeu ou prontamente, ou que demorou aos nossos olhos algum tempo, mas ele atendeu plenamente. Então, graças a Deus por este princípio e por nós sermos justificados em Cristo e podermos dizer: os meus desejos, quando de acordo com o que Ele quer, todos serão feitos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. É muito gostoso. O resumo é este, Senhor. É muito gostoso ser crente em Jesus Cristo, ser salvo, te ter do lado e poder abrir um salmo, abrir provérbio, abrir tantas passagens da Bíblia que atestam que tu estás do lado daqueles que te temem, daqueles que te amam, que tu realizas os desejos, o anelo do justo. É muito gostoso. Então o que nós precisamos é filtrar esses anseios, melhorar esses anseios, aperfeiçoá-los, para que esse teu princípio, que é puro, absolutamente verdadeiro, se cumpra nas nossas vidas. Quer a gente entenda muito ou pouco, mas que se cumpra nas nossas vidas para te glorificar, para te glorificar. É em nome do teu Filho Jesus Cristo, que tanto procurou e alcançou o seu objetivo de te glorificar nesta terra, é que eu te peço e te agradeço. Amém.